Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Você sabia que está tramitando, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, um projeto de lei que regulamenta de maneira mais específica os investimentos, as transações, tudo que acontece no mundo dos criptonegócios, dos criptoativos? Ainda não? Então, vem comigo! Então, gente, isso já está acontecendo, muita gente me procurando, querendo saber a nossa opinião. Basicamente, a gente tem aí uma discussão sobre as questões penais, sobre as punições, a tipificação do crime de estelionato, da pirâmide financeira como estelionato. Alguns entendem que é um modelo muito similar, que quem elabora, quem cria as pirâmides financeiras está cometendo um crime de estelionato, e outros acham que não, é necessário sim tipificar de maneira independente, diferenciando as pirâmides financeiras do crime de estelionato. Vou colocar para vocês aqui alguns trechos, pequenas falas de alguns senadores. Essa discussão aconteceu ontem, dia 26, mas ainda está em aberto, o projeto ainda não foi aprovado, muito provavelmente algumas alterações serão feitas para a gente ter aí um projeto redondo, um projeto mais equilibrado, onde nós teremos ali a tipificação do crime e as possíveis penas dos seus idealizadores, daquelas pessoas que estão envolvidas diretamente num projeto criminoso, um projeto que visa fraudar, que visa lesar as pessoas com as suas promessas falsas. Isso é importante, a gente acaba tendo um país mais seguro para negociar, para vender, para comprar algum tipo de ativo e ao mesmo tempo pune de maneira severa as pessoas que insistem em fazer as coisas para destruir, para arruinar com lares em todo o nosso país. A gente conhece algumas empresas que fizeram isso, algumas inclusive eu investi, algumas eu apostei que não eram fraude, que eram empresas honestas e acabaram sendo aí, revelando ser empresas fraudulentas, empresas com liderança maquiavélica, com uma liderança que provou ser, ao final do seu projeto, com uma intenção de lesar, com uma intenção de prejudicar diversos brasileiros, não só brasileiros, mas pessoas que vinham de outro país para investimento aqui. Concedo a palavra ao primeiro inscrito para discutir, o senador Flávio Arnes, pelo sistema remoto. Eu agradeço, senhor presidente. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o senador Irajá, mas em relação a dois aspectos. O primeiro deles, que está sendo criado no Código Penal, no texto que veio da Câmara, a necessidade de se aprimorar, né, a tipificação do crime geral de pirâmide financeira. Então, agora também em relação aos crimes de colarinho branco, na parte da alteração feita na Lei 7492, que é a lei do colarinho branco, aprimorar-se a redação também, né, no mesmo sentido. Se a gestão é realizada mediante prática de pirâmide financeira, a mesma coisa aconteceria, a pena de reclusão de 6 a 12 anos e multa. Embora na condução da presidência deva guardar a isenção, mas eu queria fazer uma ponderação, eminente relator, senador Irajá, em relação à definição de um novo tipo penal pelo projeto que Vossa Excelência relata, que é exatamente o artigo 10 do projeto, que diz que o Decreto-Lei 2.848, Código Penal, passa a vigorar acrescido de um artigo 171A. O artigo 171, famoso 171 do Código Penal, ele tem, na sua previsão, a pena, tem toda uma definição do que é o crime de estelionato e tem a pena de 1 a 5 anos de multa. E aí há uma série de desdobramentos. Se o criminoso é primário de pequeno valor, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, que é o crime de furto. E, na sequência, uma série de outras hipóteses. Na verdade, quando se cria o 171A, com uma pena que Vossa Excelência propõe aqui de 4 anos, no mínimo, a 8 anos, além da multa, fica muito desproporcional em relação ao que é o artigo original do estelionato, quando, na verdade, a proposta é criar um tipo penal
entendo bem, para poder prevenir de forma geral a ocorrência desses crimes de pirâmides financeiras, que tem uma alta lesividade, não há dúvida, organizar, gerir, ofertar carteiras ou intermediar operações envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, é um tipo penal muito parecido com o tipo do estelionato. Até se poderia imaginar que fosse um tipo desnecessário, porque o próprio tipo penal de estelionato poderia abrigar a hipótese dessas pirâmides financeiras. Mas compreendo que a razão de ser, por parte do legislador e por critério de política criminal, é prevenir e coibir condutas mais específicas, que são essas de pirâmides financeiras, com mais amplitude e com mais lesividade ao número maior de pessoas. Portanto, a minha sugestão, para evitar o disparate de uma pena num crime ser de 1 a 5 e a outra de 4 a 8 anos, que pudesse fazer a previsão no preceito secundário de uma reclusão de 2 a 6 anos, ou seja, 1 ano a mais do que o mínimo do estelionato e 1 ano a mais do que ao máximo da pena de estelionato. Na Câmara dos Deputados, aprovada ainda no final do ano passado, e que, fruto de um entendimento e de um consenso, nós avançamos nas discussões desse relatório para que nós pudéssemos estar aqui hoje, finalmente, votando essa matéria de regulamentação dos criptoativos, ou por alguns chamados de criptomoedas, um assunto extremamente importante e urgente. Ao fim desse diálogo, a gente percebe aí que a intenção dos nossos representantes é exatamente essa, né? Vou colocar aqui na tela para vocês verem. É a discussão aí de uma autorização para que as corretoras atuem no Brasil. A autorização existia, mas não com uma lei específica. Uma portaria, a portaria 188, você vai se lembrar, vou mostrar aqui para vocês. Nós já fizemos vídeos sobre isso. A portaria que veio lá da Receita Federal já previa a obrigatoriedade de todas as corretoras que atuavam no Brasil, que atuam no Brasil, de declararem quem são seus clientes e toda a operação acima de R$30 mil. Essa portaria foi publicada em 2019 para ter vigor a partir de 2020, um ano após. E a partir dali, todas as corretoras já eram obrigadas a prestar esse tipo de contas aí para a Receita Federal. Agora, com a lei, você tem aí uma punição aí prevista em lei. Além disso, o registro das transações prevê essa lei. A lei é um projeto 3825 de 2019, na mesma ocasião em que foi criada a portaria, né, da Receita Federal. E, além de tudo isso, crime de fraude em prestação de serviços de ativos digitais. Quer dizer, a previsão desse crime, a previsão e a tipificação. Toda essa discussão ela é válida para a gente também no futuro não ter nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de frustração na aplicação dessa lei nos indivíduos que insistem em atuar de maneira fraudulenta, lesando pessoas e aproveitando de um mercado que é não regulamentado e, além disso, descentralizado para cometer crimes. O fato de não ser descentralizado, por exemplo, já dificulta muito, né, a atuação, a ação do Estado para que a gente tenha aí maior segurança. É claro que, diante dessa segurança ou de aumentar, de conferir um maior nível de segurança, a gente tem aí cobrança de impostos, a gente tem aí, obviamente, uma perda significativa dos nossos investimentos. Mas antes, perder parte desse investimento para o Estado do que perder tudo para os fraudulentos, para aqueles ratos que insistem em nos enganar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveita para deixar seu like, comentários e divulgar nosso vídeo para aqueles que fazem parte de sua rede social. Um forte abraço e até o próximo vídeo.